paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, crianças, adolescentes, jovens, pastores e obreiros. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, meu amigo, irmã e amiga, irmão e irmãos. Que Deus abençoe vocês, ouvintes, leitores desta live. No momento que você lê, dê um like, se inscreva no nosso canal para que o YouTube entenda que é importante e veio para este mundo. É estudo humilde da palavra de Deus, porque Deus é humilde. Hoje é dia 12 de dezembro de 2025, o dia e o mês e o ano que Deus preparou para falarmos a palavra de Deus. Eu não sei quanto tempo estarei na face da terra, mas enquanto aqui estiver, estarei sempre dizendo que Jesus Cristo é poderoso, é o Senhor. E vamos falar no capítulo 4 de Apocalipse, do 1 ao 11 versículo, a visão do trono de Deus. E você medite nessa passagem, meu irmão e minha irmã. Estarei orando e lendo e já vamos fazer a palavra de Deus. Querido Deus e bondoso Pai, Senhor da glória, eu te agradeço por essa oportunidade. Pai, eu te peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas fraquezas. Que não seja eu a falar a tua palavra, Senhor, mas que o Espírito Santo do Senhor, que inspire essa palavra ao coração do homem, da mulher, do crente, do pastor, do obreiro, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Apocalipse capítulo 4, a visão do trono de Deus. Depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, a falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis, amados, armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E este que se acha sentado é semelhante a um aspecto de pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto de esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados nestes 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono arde 7 tochas de espírito, de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão. O segundo é semelhante a novilho. O terceiro tem o rosto como de homem. E o quarto ser vivente semelhante à águia, quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor, e por dentro não tem descanso, nem de dia nem de noite, clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus e o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando com esses seres viventes der a glória,
honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos prostram-se diante diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão ao que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Querido Deus, eu te agradeço essa tua palavra, Pai. Espírito Santo, coloca a palavra no meu coração e nos meus lábios. Me dê revelações pela tua infinita bondade, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Amém. Amados irmãos e irmãs, vamos entrar numa palavra muito importante, muito mesmo. Depois destas coisas, depois de ter ouvido, ver o anjo do Senhor, de fazer ouvir o próprio Jesus, determinar que levasse a igreja, aos 7 anjos das 7 igrejas, as revelações, as repreensões e as bênçãos que esperava a cada um da igreja. Depois dessas coisas, olhei e não somente uma porta aberta. Agora João vai ser levado aí no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, falava comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Depois dessas coisas que você falou, eu vou te mostrar, sobe aqui, João, vou te mostrar o que vai acontecer. Porque esse povo tem que ser santo, tem que renunciar à vida, para que eles saibam o que está esperando a eles no futuro, para não viver cegamente, aguardando uma coisa que não tem. Quem mostra, eu vou mostrar. Pela graça foi salvo, pela fé em Cristo Jesus, pela obediência da palavra de Deus, pela santidade buscada em mim, disse o Senhor a ele. Mostrarei para você todas as coisas que vai acontecer nesse capítulo. Então, imediatamente, disse João, eu me achei em espírito. Eu te pergunto, meu irmão e minha irmã, você, nós queremos ser achado em espírito diante de Deus. Para entrar no céu tem que ser no espírito. Ele entrou nos céus. Ele se achou em um espírito. Até o versículo 1, no final, ele estava, João, o homem, recebendo a revelação, ouvindo a voz do Senhor Jesus Cristo. Mas no versículo 2, imediatamente ele se achou. Eu me achei em espírito, e eis que armado no céu, ele tem certeza, um trono, no trono alguém assentado. Nós vamos ver que ele faz semelhança. Você imagina quem é esse alguém sentado num trono. Semelhantemente você vê, por exemplo, um rei que tem exército ao seu serviço. Ninguém pode chegar perto desse rei. Todos aqueles homens estavam a serviço dele. Mas para você entrar tem que ser
convidado pelo rei. Você medite para chegar nos céus, diante do trono onde está esta majestade que é o Criador, sentado, entendeu? Tem que estar em espírito, porque Ele é espírito. Tem que ter uma vida de santidade, porque Ele é santo. Amados, se nós aprendêssemos a ensinar a nós mesmos e a igreja, não tem doutrina, não tem nada pesado. Porque aquilo que você ama como mulher ou como homem, o Espírito Santo te liberta. Ele te liberta do esmalte, do corte do cabelo, da vaidade, do sexo obstinado. Ele te liberta da fome, da enfermidade. E você se encontra em espírito diante de Deus. E esse que se acha, no versículo 3, que se acha sentado, é semelhante, veja bem, ele faz semelhança. Ele não disse que é semelhante ao aspecto de pedras de jaspe e de sardônia. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto de esmeralda. Por que ele faz essa semelhança? Porque eram as coisas preciosas do tempo, da época. Então ele diz, aquele que se achava sentado é grande, é poderoso, ele está cercado. Porque ele está cercado com alguma coisa semelhante, não disse que é pedra de jaspe. Semelhante a uma coisa que assemelha-se à pedra de jaspe, que seria a pedra preciosa que ele conhecia, de sardônico, ao redor do trono. Há um arco-íris semelhante ao aspecto de esmeralda. Meu irmão, para você chegar diante de Deus e eu chegar diante de Deus, nós temos que ter uma vida semelhante aos homens de Deus que deram a vida pela vida eterna, que morreram, sofreram, foram chicoteados pelo amor do Evangelho. Se nós quisermos chegarmos, tem que estar puro, brilhante, semelhante a uma pedra preciosa. Para ser chegada a uma pedra preciosa, precisa ser lapidada. E o lapidador é o Espírito Santo de Deus. Versículo 4. Ao redor do trono há também 24 anciãos, e assentado neles 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos, vestidos de vestes de branco, em cujas cabeças as coroas de ouro. Veja bem, veste branca, homem justo, símbolo da justiça. 24 tronos. Se estamos falando a semelhança, estamos falando nos 12 patriarcas da época do Antigo Testamento e dos 12 apóstolos de Cristo Jesus. Esses homens foram vistos por João. Ele não disse, ele não afirmou que é os 12 patriarcas e nem os 12 apóstolos. Ele somando 12 mais 12 dá 24. Homens que serviram a Deus na integridade e receberam no seu corpo vestes brancas, seja símbolo de justiça. Homem justo, e esse homem está sentado no trono, cujas cabeças estão coroas de ouro.
Veja bem, quando nós chegarmos lá, ele está mostrando esses homens que estão em volta de Deus, esses anciãos. E eles têm, cada um deles, uma coroa de ouro na vossa cabeça. Versículo 5. Do trono sai relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono arde 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Você está entendendo, irmão? Diante do trono há como que um mar de vidro. Mas primeiro vamos ver o trono, isso é relâmpagos. Ele via aquele relampaguear. Fogo, trovões. Ele semelhava, ele ouvia suas vozes. E diante do trono arde 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Isso ele fala com certeza no versículo 5. Tem fogo, são os 7 Espíritos de Deus. Meus amados, você já imaginou aonde você quer chegar, onde nós queremos chegar? O que tem preparado para nós é um céu maravilhoso. Céu de ouro, ruas, arco-íris semelhante. Você imagina, hoje você possa imaginar nas coisas mais lindas, mais puras que há. Quantas belezas. Naquele tempo era as coisas mais preciosas, mais honrosa, eram essas pedras maravilhosas. A veste branca de Deus apresentou a eles são a justiça, a sinceridade. Adiante do trono, como que um mar de vidro, ó, ele está dizendo como se fosse um mar de vidro, semelhante ao cristal, semelhante, ele não disse que é cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos, por dentro e por diante e por detrás. Na frente tem olhos, por detrás tem olhos. Para onde eles vão, eles vê. Ele está diante do trono para guardar, como que um mar de vidro. Ele não disse que ele tem um mar, e é de vidro, semelhante com um mar. Então ele vê que parece que é um mar de vidro. Eu vejo que ele está dizendo, semelhante a isso, é um cristal, semelhante ao cristal também. E no meio do trono, e em volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por detrás, por diante e por detrás. Isto é aquilo que Deus mostra ao homem ou à mulher que busca na presença dele, que é achar graça diante de Deus. Está entendendo? Se nós queremos, é só buscarmos com o coração voltado a Deus, obedecer, renunciar à nossa vida, a nossos direitos, nossas razões, nossas posições, para chegar diante desse trono e ver toda essa glória e receber na eternidade a oportunidade de adorar esse Deus. Então, depois, o primeiro ser vivente no 7 é semelhante, não disse que é um leão, é semelhante ao leão. O segundo é semelhante, não disse que é semelhante ao novilho. O terceiro tem o rosto como que de homem, não disse que a cabeça é homem. Tem um rosto como se fosse um homem. E o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Veja que ele colocou aqui a semelhança, ele não afirma. O primeiro ser vivente é semelhante a um leão, parece ser um leão, parece ser forte.
E o segundo é semelhante a um novilho. Então, veja bem, ele está fazendo a semelhança daquilo que ele tinha na época. O terceiro tem o rosto, não disse que é um homem. Como que de homem o ser vivente? O rosto não diz que é um homem. O rosto é semelhante. E o quarto ser vivente é semelhante a uma águia quando está voando. Está entendendo? Não diz que é uma águia. É semelhante a uma águia como está voando, porque vai voar longe. E os quatro seres viventes, no 8, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas. Veja bem, estão cheios de olhos ao redor, e por dentro não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era antes da fundação, que é hoje no dia dele, e que há de vir. Está falando do próprio Jesus Cristo. O Verbo se fez carne e habitou no meio do povo. Você viu onde Deus levou João por causa da igreja, para dizer para mim, para ti e para nós: sede santo como eu sou santo. Sede puro de coração, de alma, de palavras. Seja amável. Ame, porque no amor não tem lugar para traição. Versículo 9 diz: quando esses seres viventes der glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, esses seres viventes, não disse que é anjos. Ele viu semelhante os animais, águia, homem, leão, bezerro. Quando estes seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos. Aqui chega o homem, os 24. Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono e adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: amados, você está mais ou menos observando que tudo quanto você dá para Deus não é da sua criação. É Deus quem dá para você. Aquilo que você vai guardar, vai honrar a Deus e vai devolver aos pés dele. O que Deus tem dado para você, meu irmão e minha irmã? O que Deus tem dado para você, pastor? O que Deus tem dado para mim, Antônio? Porque se eu prego, se você prega, você não vai apresentar a Deus as palavras bonitas saindo dos seus lábios para impressionar a Deus. Não, porque o dom da palavra que você tem que provir de Deus. Esta que vem dele está no seu coração, nos seus lábios, na sua cabeça, está a coroa de ouro. Esses 24 anciões, eles tinham perdido a vida, alguns deles aqui, por obediência ao Pai.
E então eles estão agora com coroas de ouro. Você está rico, está bem, mas você vai chegar diante de Deus para entregar, Senhor, aqui está a coroa que o Senhor me confiasse. Eu guardei com justiça, com amor e com muito temor. E estou devolvendo aos pés do Senhor. Porque o Senhor é Criador e poderoso. As suas coroas diante do trono, fica diante do trono. Veio dele, veio e voltou para ele, proclamando: Tu és digno, Senhor. Isto é o que o homem faz. Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por tua causa, por tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Senhor, está entregue. A minha coroa que tu me confiaste está diante do trono. Porque tu, Senhor, Deus nosso, de receber, digno é o Senhor Deus nosso, de receber a honra, a glória e o poder. Vamos dar honra e glória ao Pai, Criador do céu e da terra. Você está entendendo, irmão, que o Apocalipse é um livro da redenção, quando Deus chama o apóstolo e ele imediatamente se acha em espírito diante do trono. E ele foi falando tudo por semelhança, como Jesus Cristo pregou por parábola. E os doutores não conheceram a palavra. A semelhança terminada aqui é para que os doutores deduzam das suas mentes, mas não compreendem no espírito. A cabeça, a semelhança de um homem. Pode ter pessoa da mente diabólica olhando para ele na cabeça, nos olhos, parece que é um homem. E pode ver, ter um homem, alguém que está aqui, está voando como uma águia, pode estar indo fugindo ou buscar socorro diante de Deus. Ou pode estar trazendo o socorro da sua oração. O leão é tão bravo, mas é tão manso, tão meigo, que ele está te guardando, está em volta de você. O Apocalipse é um livro que é escrito. Muita gente acha que é para pôr medo à igreja, não. O Apocalipse é um livro que é para nos dizer: a salvação foi dada por Deus. Aqui está a doutrina de Deus para chegarmos. Não falou que você pode andar de calça comprida, cortar o cabelo, ser pintado, tatuado. Ele está dizendo como é a vida de um santo. Um coração que rejeita a vida pelo amor da palavra. Rejeita suas razões para que o nome do Senhor seja glorificado. Entrega tudo aquilo que o Senhor concedeu a você e a mim aos pés do Senhor. E às vezes as pessoas transmitem isso, traduzem dinheiro. Traz tudo o seu dinheiro que Deus vai dar 100 vezes. Pelo contrário, aqui é coisas espirituais. Uma coroa de ouro para guardar. O ouro é coisa pura. Uma coroa é para rei. E tem que ser devolvido diante do trono a sua vida que você teve nessa terra.
Está sempre de vestes brancas, porque lá não vai chegar chamando os piadinhas, não. Tem que ter vivido uma vida de justiça. Ser justo não quer dizer ausente do pecado. Justo é justo. Você sabe qual é a diferença do justo e não justo? Se o seu filho, se o meu filho, se eles cometerem um erro diante da sociedade, ainda que você ou eu tenha autoridade, tem dinheiro, tem advogado, temos direitos de esconder nosso filho e não deixar ele preso, em detrimento daquele que eles feriram. Para ser justo, nós temos que punir os nossos filhos e libertar aquele outro que é simples. Isso chama justiça. A veste branca é símbolo da justiça. A coroa de ouro na cabeça é símbolo de santidade e pureza. A entrega diante do trono é símbolo de reconhecimento que alguém que há de ser eternamente Criador do céu e da terra, de tudo, os glórias a Deus têm que ser dadas a Deus, é Ele que merece a coroa, a entrega. Senhor, aqui está o que o Senhor confiou em mim a vida inteira para que eu guardasse a tua coroa. E com essa coroa entregue nos teus pés, diante do teu trono, eu glorifico o teu nome. Meus amados, que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe esse mundo. Estarei orando e Jesus Cristo vai curar, vai abençoar e restaurar os corações. Querido Deus e bondoso Pai, Senhor da glória, Deus santo e bendito, Deus querido e amado, Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, Senhor, cura esse irmão, cura essa irmã, restaura a vida espiritual dessa família, dessa irmã, meu Pai. Abençoa esse pastor, abençoa o meu pastor, os demais, abençoa a igreja, os jovens, adolescentes, crianças e obreiros, abençoa meus vizinhos, Senhor, abençoe a família da minha esposa, minhas famílias, abençoa minha esposa, minhas filhas, minhas netas, meus genros, meu neto, abençoa a igreja, abençoa as lojas das minhas filhas, abençoa a sociedade, abençoa essa nação. Senhor, nos conceder um ano 2026 abençoado, Pai. Que nós sejamos mais humildes, mais amorosos e mais crente na pessoa bendita de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a igreja, meus irmãos, em Cristo Jesus. Amém.